Porque eu tenho um aviso para vocês, meio que uma conversa, na verdade, rapidinho, enquanto os outros colegas vão chegando. Gente, como vocês sabem, a gente tem um período só, né, durante a semana para frente B, que é a que eu estou trabalhando com vocês, em biologia. E daí tem alguns assuntos que eles não são tão cobrados, mas que eu acho que seria importante a gente ver. Inclusive, um deles está chegando agora, que é a genética de populações. Quem já teve aula comigo ano passado, talvez lembre que eu falei um pouco sobre genética de populações, e inclusive eu mencionei que é um assunto que quase não cai, inclusive nunca tinha caído no Enem antes desse ano. Só que costuma, às vezes, ter uma questão ou outra na URGS. Então, assim, não é um conteúdo que vai definir a sua vida em biologia, mas como eu sei que tem muita gente que precisa dessa nota de biologia, né, quer ir para algum lado das ciências da saúde, ciências biológicas, eu vou gravar essa aula. Eu só queria saber se vocês preferem que eu faça essa aula. Vai ter que ser uma aula extra, gente, pra gente não atrasar o cronograma, tá? Porque como a gente ainda tem algumas incertezas em relação à data, eu prefiro não atrasar o cronograma nem um pouco. Mas eu quero saber se vocês preferem que essa aula extra eu só disponibilize ela. Não vai ser muito longa, tá? Eu não vou me alongar muito. É só para passar por cima de alguns conteúdos que vocês precisam saber, alguns conceitos importantes. Ou se vocês preferem fazer ela ao vivo. Tranquilo, gente. Tá. Obrigada por falarem, por se manifestarem. Então, como tem muita gente que prefere que esteja ao vivo, eu vou fazer ao vivo. Esse período, inclusive, Erika, é uma boa ideia, mas a gente vai começar a ter aula a partir dessa semana nesse período. Acho que vocês vão ter aula de filosofia, se não me engano. Mas então a gente pode fazer. Eu faço um doodle e a gente vê quando é que fica melhor para vocês, tá? Teria que ser num período fora de aula e eu entendo que muitos de vocês não vão poder. Não se preocupem, todas as aulas que eu dou ao vivo eu deixo gravadas também, tá? Mas daí eu faço o doodle e a gente decide se vocês preferem que seja talvez um dia um pouco antes ou então fazendo um fim de semana. Daí a gente conversa melhor sobre isso. Mas então tá, a gente já tem 15 pessoas, vamos começar a nossa aula de especiação, porque um período passa rápido demais, né? Então, gente, só revisando um pouco do que a gente viu na aula passada, a gente estava conversando sobre evolução. Lembrando que evolução, ao contrário do que acredita o senso comum, não é uma melhoria da espécie, não é uma complexificação de sistemas necessariamente. Ela simplesmente significa mudança. Claro, falando biologicamente, né? E ela é um fato científico, porque nós temos uma série de evidências que comprovam. Por exemplo, a paleontologia, então, falando de fósseis, lembrem que fósseis não são necessariamente só ossos, também podem ser pegadas ou folhas, restos de folhas. A gente tem a embriologia comparada, então, quando nós comparamos o desenvolvimento dos embriões de espécies que são próximas, quanto mais próximas elas forem, mais parecido vai ser esse desenvolvimento. Nós temos a bioquímica comparada, então, que seriam essas questões genéticas. Eu mostrei para vocês uma questão das diferenças de aminoácidos que tem, de proteínas entre diferentes espécies. Quanto mais próximas as espécies, mais parecidas vão ser essas proteínas. E também a anatomia comparada. Lembrando, por exemplo, dos órgãos homólogos e dos órgãos análogos, que aqui estão representados. Lembrem, por exemplo, que uma asa de um morcego e uma nadadeira de um golfinho são homologias, porque apesar de eles terem funções diferentes, eles têm origens embriológicas semelhantes, então eles têm um ancestral comum.
O que acontece com as analogias, que não são uma evidência da evolução? Nós simplesmente falamos deles em oposição aos órgãos homólogos, que são uma evidência. As analogias acontecem em ambientes, quando os seres vivem em ambientes parecidos ou no mesmo ambiente. Então, por exemplo, um morcego ele precisa voar e um inseto também. Só que a asa do morcego é feita por ossos, músculos, ao passo que a asa do inseto é feita por quitina e algumas nervuras. Gente, lembrem que a gente tem diversas teorias da evolução. Nós começamos com a ideia do lamarckismo, com as leis do uso e desuso e da herança dos caracteres adquiridos. Lembrem da criança maromba. Nós temos a teoria darwinista, então, que fala sobre a seleção natural das espécies mais adaptadas. Lembrem que não é uma relação de força, é uma relação de adaptação ao meio ambiente. Então, a principal diferença entre o lamarckismo e o darwinismo é que para Lamarck o ambiente causa as mudanças e para Darwin o ambiente seleciona as mudanças. Mas o que acontece? Darwin não conseguia explicar o que eram essas mudanças e como elas aconteciam, como elas se mantinham ao longo das gerações, que é algo que a gente vai estudar durante a teoria sintética da evolução, ou o neodarwinismo, que daí ele já pega e fala sobre genes. Lembrem da importância de Mendel, né, que vocês vão estudar um pouquinho melhor na genética, para a teoria neodarwinista, que daí explica que essas mutações, na verdade, ocorrem num nível gênico, elas podem ocorrer por causa de crossing over, naturalmente, ou então elas podem ser causadas por agentes mutagênicos. E aqui nós temos algumas questões de adaptabilidade, como o mimetismo. Lembrem das cobras, a cobra coral, a falsa coral, que ela parece muito, né? Ela se disfarça de uma coral verdadeira para sobreviver. E a questão das mariposas, o melanismo industrial que aconteceu na Inglaterra, aquelas mariposas que antes as brancas eram as que tinham maior vantagem, só que como teve muita poluição, passaram a ser as borboletas cinzas, as mariposas cinzas. Então a gente entra numa questão de especiação, né, que é o nosso título de hoje, mas o que é especiação? A especiação é um processo evolutivo pelo qual a gente forma novas espécies. Gente, a gente tem dois modelos principais de especiação, que é a anagênese e a cladogênese. Qual é a principal diferença, gente? Quando a gente fala de anagênese, a gente fala de uma substituição que é gradativa. Ela acontece sem uma barreira geográfica. E vejam aqui, por exemplo, a gente tem uma mariposa, uma borboleta que é um pouco mais laranja, e aí ela vai ficando um pouco mais vermelha. Isso acontece por uma seleção natural, tá, gente? Tudo que a gente viu de evolução ainda tá valendo, só que notem que não há uma ruptura, é uma substituição gradual. Aqui na cladogênese, vocês vão lembrar dos cladogramas, né? A cladística, que eu já introduzi um pouco para vocês, e hoje a gente vai falar um pouquinho melhor. E notem que na cladogênese há uma ruptura. Então, essa espécie aqui, vejam que ela estava passando já por uma anagênese. Então, anagênese e cladogênese não são excludentes, digamos, uma espécie pode passar tanto por eventos de anagênese quanto por eventos de cladogênese. E notem que essa espécie aqui deu origem a duas espécies diferentes. Então, nós temos uma divergência aqui, que vai originar espécies diferentes que vão sofrer pressões seletivas diferentes e vão ter as suas mutações acontecendo. Gente, apesar de ser bem pequenininho, a gente consegue representar graficamente de uma forma bastante concisa. Lembrem que isso acontece ao longo de muito tempo. Quando a gente fala de evolução, independente do que a gente estiver falando, a gente está falando numa escala de tempo absurdamente grande. Mas então o que é uma espécie, né? Porque se a especiação, ela gera espécies novas, o que seria uma espécie? E, gente, eu já vou adiantar para vocês que a gente vai conversar um pouco melhor sobre esses conceitos quando a gente começar a ecologia, que é nosso próximo assunto, e também vou ser eu que vou trabalhar com vocês. Mas para vocês terem uma noção, a espécie, que pode ser referida como SP, ela representa um grupo de população que elas têm naturalmente o potencial de cruzar, tá? Então elas conseguem cruzar entre si e elas geram indivíduos férteis.
a gente chama isso de fluxo gênico. Então, por exemplo, a gente tem a família do Canis lupus, a espécie do Canis lupus familiaris, que é o cão. Vocês vão ver na taxonomia, tá? Esses nomes específicos de espécie, eles sempre tem que ser, o primeiro nome tem que ser em maiúsculo, o segundo em minúsculo e sempre ou sublinhado ou então em itálico, bastante importante. Eu sei que parece bobagem, mas às vezes a URGS dá uma forçada na barra, né? E aqui a gente tem um outro exemplo de espécie, que são os pinguins, um pouquinho mais complicado de ler, eu não vou passar essa vergonha. Gente, mas então lembrem que o que define uma espécie é o fluxo gênico. Então, poder ter descendentes férteis, cuidado com isso, porque isso a gente vai falar um pouquinho mais a seguir. Então, não necessariamente os indivíduos precisam cruzar, mas eles precisam ter essa possibilidade. Vocês podem ver, por exemplo, que quando a gente fala de uma espécie canina, a gente tem muitas raças dentro dessa espécie. Mas por que elas não são espécies diferentes, tá? Porque elas ainda assim, elas têm esse potencial de cruzar e de gerar indivíduos férteis, apesar de que muito dificilmente tu vai ver, sei lá, um pastor alemão cruzando com um salsicha. Mas então, como ocorre a especiação? A gente tem dois mecanismos principais, que é o isolamento geográfico e a redução do fluxo gênico. Gente, tudo que eu vou falar aqui, vocês têm que pensar que ao longo do tempo, dependendo da situação, uma mesma espécie, grupos de uma mesma espécie, podem sofrer pressões adaptativas diferentes. Essas pressões adaptativas, elas vão selecionando mutações, porque lembrem que as mutações, elas estão acontecendo no nosso genoma, tá? Apesar de a mutação em si ser um evento raro, o crossing over, que é uma coisa que acontece na meiose, ela é algo natural, ela acontece naturalmente. E esse crossing over vai gerar uma variabilidade genética, vai gerar tipos diferentes de seres, né? Então, tu vai ver, não necessariamente tu precisa ter a mesma cor do olho do que os teus pais. Isso pode ter acontecido por alguma variação que teve naqueles genes. Então, pensem que isso vai acontecendo naturalmente e vai se acumulando. Por isso que a gente vai tendo essa diferenciação, essa especiação. Só que então nós temos 4 modos que a gente vai falar que acontecem por meio desses mecanismos. E, gente, eu já vou avisando que as principais são a alopátrica e a simpátrica. Essas são as que mais caem disparado, gente. É muito difícil tu ver as outras duas aparecendo, mas como a gente é azarado e no nosso ano sempre cai aquilo que nunca caía, eu vou falar um pouquinho com vocês. Porém, foquem mais na questão da alopátrica e da simpátrica. De novo, eu vou trazer uma ideia que eu costumo trazer nas outras aulas, que quando vocês não tiverem certeza sobre alguma coisa, tentem ver as raízes. Então, apesar de a gente não saber falar grego nem latim fluentemente, a nossa língua, ela vem dessa raiz greco-latina e muitos dos prefixos que a gente usa no português são greco-latinos. Isso é muito usado na ciência, né? Costumava ser o latim, costumava ser a língua científica. Então, os nossos termos, eles vão se relacionar com esses mesmos prefixos. Quando a gente fala, por exemplo, em alopátrica, desculpa, gente, os cachorros. Quando a gente fala em uma questão alopátrica, talvez vocês não sabem o que é alo, mas pátrica lembra pátria, pátria lembra lugar. Então, pátrica vem de lugar e alo vem de outros, então outro lugar. Mesmo a gente não sabendo nada, a gente já pensa, outro lugar. É provável que seja um mecanismo de isolamento geográfico, porque pensem que espécies que estão isoladas geograficamente, elas estão em lugares diferentes, em outros lugares. Então, o que acontece? Essa população aqui, a gente tem um exemplo que acontece. Imaginem que a gente tem uma ilha, tá? Uma ilha não muito grande. Isso já aconteceu, inclusive, gente. Eu só não lembro de cor o nome da ilha para vocês, mas depois eu posso lembrar. A gente tem um grande vulcão nessa ilha e acontece uma erupção vulcânica. E essa erupção vulcânica, ela vai criar, digamos, um rio de lava, né? Que vai dividir essa ilha em duas. Eu sei que parece um pouco difícil, mas muitas ilhas atlânticas que a gente conhece, que são pequenas ilhas, antes elas estavam juntas, só que por uma questão de
derramamentos vulcânicos e invasões oceânicas, elas acabam se separando e formando ilhas diferentes. O que acontece? Essas ilhas, notem aqui, ó, o isolamento geográfico. Essas ilhas, por elas não estarem ligadas, por serem ilhas diferentes, elas têm condições ambientais diferentes. Então, pensem em questões de temperatura, questões de umidade, várias coisas podem mudar. E com isso, a pressão seletiva do ambiente vai ser diferente. Então, essas espécies que estão separadas ao longo, de novo, de muito tempo, vão acumulando mutações diferentes e vão se diferenciando. Até que pode chegar um ponto em que mesmo que a gente tire aquele isolamento geográfico, mesmo que a gente pegue alguns seres da ilha A e leve para a ilha B, essas duas espécies não consigam mais cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Nesse momento, a gente pode dizer que a gente teve uma especiação por alopatria. Peripátrica. Gente, novamente, pátria de lugar e peri é perto. Então, pensem que também essa daqui vai acontecer por isolamento. Frida! Dara! Deu! Essa daqui também vai acontecer por isolamento geográfico, só que qual é a diferença? Notem que aqui a gente tem uma divisão de dois grandes grupos. Aqui nós temos uma divisão de uma borda, que a gente chama. Então, uma pequena parte dessa população ficou separada por essa questão de isolamento geográfico. A gente pode pensar, talvez, eu me lembro uma questão que acho que foi do Enem, em que ele falava de um rio, em que novos braços do rio aparecem, né? Vocês sabem que os rios, eles são também, são estruturas bastante variáveis. São estruturas bastante variáveis e novos braços podem surgir, os meandros podem se formar. Desculpa, gente, hoje tá complicado com os cachorros, mas se vocês não estiverem me ouvindo ou não entenderem alguma coisa, vocês me avisam, tá? Então, esses meandros, esses novos braços do rio, eles podem acabar separando uma população. Imaginem que nós temos ratos de um lado, e daí tem uma inundação, um rio ele acaba aumentando o seu volume, e essa inundação, ela separa a população em duas. Então, uma horda vai acabar sofrendo pressões diferentes e vai se diferenciar, vai acumulando essas mutações até que chega um ponto em que eles não conseguem cruzar e ter descendentes férteis. Nesse momento, a gente pode dizer que teve uma especiação peripátrica. A gente também tem a especiação parapátrica. Notem, gente, nos desenhos que aqui a gente já não tem mais uma barreira geográfica. Então, agora nós estamos falando de mecanismos por isolamento reprodutivo. Isolamento reprodutivo, desculpa, por redução de fluxo gênico. O que acontece? Na parapátrica, para é ao lado. Então, por um lado, se na peripátrica eles estavam perto, na parapátrica eles vão estar juntos, eles vão estar um ao lado do outro. O que acontece? Quando a gente pensa, inclusive nesse exemplo a gente tem besouros, né, que foi convencionado para todas as populações, parece um pouco estranho que seres que estejam um ao lado do outro sofram pressões diferentes, né? Bom, gente, eu posso dar para vocês um exemplo de seres vivos sésseis. O que seria séssil, né? Séssil é imóvel. Então, por exemplo, para não falar de animais, que daí a gente teria os poríferos, a gente pode pensar em plantas, que são algo mais acessível a nós. Se nós temos um jardim, mesmo que a gente plante a mesma espécie de flor, digamos, vamos plantar vários girassóis. Esses girassóis, talvez por uma questão de diferenças ao longo do terreno, lembrem, aqui é perto, é ao lado, né? Mas não precisa ser uma extensão de terra pequena, pode ser uma extensão grande. Talvez esses girassóis aqui, eles tenham mais acesso à luz, porque aqui tem plantado justo uma árvore que daí vai fazer sombra a maior parte do dia. Ou então, talvez aqui tenha um laguinho, então esses girassóis aqui, eles têm mais acesso à água. Essas diferenças, essas pequenas diferenças, elas podem acabar gerando uma especiação, gente.
Porque, novamente, as mutações vão ocorrendo, vão sendo acumuladas diferenças, e até que chega um momento em que não é mais possível cruzar esses seres, porque eles são de espécies diferentes. Uma coisa que acontece muito, inclusive, é muito explorado pela indústria dos grandes supermercados. Vocês já se perguntaram como é que a gente faz plantas, frutas, sem sementes? A gente tem mais de um mecanismo. Um deles envolve hormônios vegetais, que daí vocês vão ver com a prof de botânica, calma. Mas um deles é tu pegar plantas que tiveram sucessivas mutações, né? Que acabam tendo uma quantidade genética diferente. Então, se nós temos uma planta, sei lá, que dá melancia, tá? Que ela é 3N. Então, cada plantinha dessas tem 3 cópias daqueles cromossomos. E uma planta que é 2N, então ela tem 2 cópias em cada uma das suas células, elas talvez não consigam cruzar, gente, porque essa diferença cromossômica, ela vai atrapalhar a mitose. Eu sei que talvez alguns de vocês não estejam entendendo isso, mas eu acho que é um exemplo válido, né, até por causa dos alunos que já estão há mais tempo, mas não se preocupem, tá? Vocês vão ver tudo isso, inclusive na frente A agora. Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar melhor sobre esse exemplo, pode me mandar mensagem. E daí, um outro mecanismo, uma outra forma de especiação que acontece muito é a simpátrica. Gente, se A era diferente, sim, agora é igual. Então, eles estão em lugares, pátria, iguais. Então, aqui, ó, novamente, nós não temos uma barreira geográfica. Aí, nessa especiação simpátrica, nós temos uma população que está junto com a outra população, né? Só que elas vão se diferenciar. Como é que isso pode acontecer? Por exemplo, se uma dessas populações começar a explorar novos nichos. Nicho, gente, é um conceito que a gente também vai melhorar, né? Vai ver melhor na ecologia. Só que, por enquanto, vocês precisam saber mais ou menos que é tudo que se relaciona à vida daquele ser vivo, né? Então, o que ele come, quando ele se reproduz, onde que ele vive, tudo isso é um nicho. O que acontece? A gente pode, por exemplo, ter passarinhos que, por uma questão de surgimento de um novo espaço, então pensem talvez numa intervenção antrópica, tá? Pensem que o homem, ele chega lá na Amazônia e ele destrói parte da Amazônia, tá? Ele fragmenta aquele habitat. O que acontece? Alguns desses passarinhos que existiam lá antes vão continuar com os mesmos hábitos que eles tinham antes, com o mesmo nicho. Só que existe uma competição entre seres do mesmo nicho. Então, talvez agora, como os recursos estão mais escassos, ou parte dessa população de passarinhos vai começar a experimentar outras formas de viver, digamos assim. Então, talvez eles coloquem os ovos em outro lugar, ou talvez eles achem um outro tipo de alimento. Lembrem do bico de tentilhão, lembrem da diferença que tinha, né? Que se o bico era mais fino para comer insetos, ou se era mais grosso para quebrar nozes. Então, tudo isso pode acumular mutações por causa dessa pressão seletiva diferente. E daí, se chegar em algum momento em que esses passarinhos do exemplo não consigam mais cruzar, gerando descendentes férteis, a gente pode falar que a gente teve uma especiação simpátrica. Gente, aqui eu trouxe que esse é um exemplo de seleção disruptiva. Lembrem que a gente falou em 3 tipos de seleção, né? Que eram aqueles gráficozinhos que eu falei para vocês não se estressarem muito. Mas só para vocês lembrarem, a seleção disruptiva é aquela que ela vai selecionar os 2 extremos. Então, o bico fino e o bico grosso. O bico médio, ele não vai tender a sobreviver, tá? Ele não vai ser selecionado. E essa seleção disruptiva pode vir a causar uma especiação simpátrica. Mas então tá, né? A gente falou sobre esses mecanismos, sobre as formas que acontecem a especiação, mas agora vamos ver um pouquinho melhor quais são as formas, né, os mecanismos de isolamento de fluxo para acabar com o fluxo gênico entre 2 espécies. A gente tem 2 categorias, os pré-zigóticos e os pós-zigóticos. Gente, zigoto é a primeira célula, né? Então,
quando o espermatozoide e o óvulo se unem, a gente tem a formação de uma primeira célula que vai se dividir e dar origem a todo o organismo, que é o zigoto. Então, os mecanismos de isolamento pré-zigótico, a gente não tem nem a fecundação, tá? Ela não chega a acontecer. E quais são esses mecanismos? A gente tem um isolamento sazonal. Gente, sazonal vem de época, tá? Vem de estação. Então, a gente pode ter, por exemplo, seres cujo nicho, que apesar de serem seres muito parecidos, eles têm nichos diferentes. Por quê? Porque eles se reproduzem em épocas diferentes. Então, notem aqui, nós temos 2 sapinhos, tá? Só que o sapinho que é verde, aqui o leopardo, né? Vejam que ele tem essas manchinhas. Ele vai tender a se reproduzir mais aqui para o meio de abril, para o começo de abril, tá? E esse sapinho aqui, que é mais marronzinho, o wood, né, madeira, ele vai se reproduzir antes, ele vai se reproduzir em março. Então, eles não se reproduzem ao mesmo tempo, tá? E por isso que eles não conseguem nem ter uma fecundação, eles não conseguem cruzar e ter filhotes férteis por causa de uma questão sazonal. Pensem também, quando a gente vê flores, por que uma planta, uma árvore, ela não se autofecunda, né? Porque se vocês forem pensar a autofecundação, ela não é boa para variabilidade genética, né? Porque são os teus próprios genes cruzando com os teus próprios genes. Se a gente quer ter uma maior variabilidade genética, então mais chances de surgirem características diferentes, a gente precisa de uma fecundação cruzada, então entre seres diferentes. O que acontece? As flores, vocês vão ver, apesar de elas terem tanto o mecanismo reprodutivo masculino quanto o feminino, elas geralmente passam por fecundação cruzada porque um desses mecanismos vai maturar antes do que o outro. Então, por exemplo, quando a parte masculina está liberando pólen, né, que vai ser o que vai fecundar, a parte feminina não está pronta ainda para fecundar. Então, ela não vai conseguir fecundar com aquele mesmo pólen da mesma flor, tá? O nosso outro tipo de isolamento é o isolamento etológico. Gente, etológico é referente a comportamento. Então, o que acontece? A gente sabe, por exemplo, que muitos animais têm a corte, né? Eu, inclusive, já falei um pouco sobre a corte para vocês, quando a gente estava falando de evolução. E aqui eu trago novamente, gente. Olha só, a gente tem animais, por exemplo, os pássaros, alguns deles cantam, alguns animais fazem danças, as aranhas, gente, elas dançam, é incrível de ver. E daí, de acordo com esse canto, de acordo com essa dança, ou então, olhem só o pavão, tá? Muita gente acha que essa daqui é a fêmea, né? Porque seria mais bonita, mais exuberante, mas na verdade essa daqui é o macho, porque são os machos que competem pelas fêmeas nessa questão reprodutiva. Então, quem tiver essa penagem melhor, né, mais maior, mais bonita, mais vistosa, vai ser o selecionado pela fêmea, porque aquilo é visto como uma característica positiva, uma característica de adaptação, né? Então, quem tiver as penas mais, assim, capengas, provavelmente não vai sobreviver tanto tempo, não vai se reproduzir nessa sua vida, tá? O canto dos pássaros é um dos motivos também, por exemplo, de porque pássaros que às vezes são muito parecidos não cruzam entre si, por causa do canto. Eles têm cantos diferentes e as fêmeas, elas são chamadas por esses cantos. Então, pensem uma pessoa que adora ouvir rap e uma pessoa que só ouve música clássica. Tá, eu sei que não acontece assim, tá? Porque, inclusive, eu escuto os 2 gêneros, mas pensem para uma questão de exemplo. A pessoa que só ouve rap, se ela ouvir uma outra pessoa ouvindo rap, provavelmente ela vai, putz, eu quero chegar naquela pessoa, sabe? Tipo, a gente tem alguma coisa em comum, isso é positivo. Ao passo que a pessoa que só ouve música clássica talvez se sinta repelida por aquilo, por aquele gênero diferente. Então, não é a mesma coisa, tá, gente? É só uma ilustração para vocês entenderem melhor. Nós temos também o isolamento ecológico, e daí é uma forma genérica de a gente falar de diferenças de nicho. Aqui,
Eu sei que a gente falou de uma questão sazonal, que já é uma diferença de nicho, mas aqui a gente está falando, por exemplo, de mudanças um pouco maiores, né? Um pouco mais bruscas. Por exemplo, o leão e o tigre. Por que eles não cruzam? Eles são muito parecidos, tá? Tanto em tamanho quanto em questão genética, né? Essa questão genética, ela influencia muito, sim. Por exemplo, uma vez me perguntaram se na questão de zoofilia, né? Eu espero que vocês saibam o que é. Se podia uma mulher engravidar de um animal. Gente, a resposta é não, porque a gente tem uma incompatibilidade genética. Nós temos 43 pares de genes e outros animais têm uma quantidade de pares diferente. Então, nós temos um isolamento genético, tá? Mas o que acontece aqui? Eles não têm esse isolamento genético, eles são muito parecidos. Eles poderiam vir a cruzar, mas jamais gerariam descendentes férteis, tá? Lembrem que eles são espécies diferentes. Mas por que eles não cruzam mais, tá? Por que a gente não vê um ligre? Eu não sei se vocês conhecem esse animal. Por que a gente não vê mais ligres? Porque o leão, ele costuma viver na savana africana e o tigre costuma viver em ambiente de floresta. Então, são ambientes completamente diferentes, tá? Por isso que eles acabam não se cruzando tanto. As cruzas que a gente já teve resultaram em seres inférteis. Eu vou falar sobre isso um pouquinho melhor daqui a pouco. E elas ocorreram em zoológicos, tá? Então, um espaço antrópico, né? Controlado pelo homem. Esse encontro não foi natural. E a gente tem um isolamento mecânico. Gente, eu sempre trago esse exemplo dos cachorrinhos, tá? Mas lembrem que quando a gente fala de cães, a gente está falando em raças diferentes, não em espécies. Por quê? Apesar desses dois cães aqui não conseguirem cruzar justamente por uma incompatibilidade anatômica, gente, lembrem, né, que, assim, falando de coito numa questão estritamente biológica e reprodutiva, a gente precisa ter o membro masculino, né, o pênis, penetrando o órgão feminino, que seria a vagina. Então, imaginem, né, mesmo que se essa daqui fosse a fêmea e esse daqui fosse o macho, coitado dessa fêmea. Sim, exatamente, Jéssica. A questão do Shrek, do burro e do dragão. Eles têm um isolamento mecânico gigante, né? Mas como é uma questão fictícia, meio que um conto de fada moderno, isso acaba acontecendo. Só que a gente pode dizer, inclusive, trazendo esse exemplo, que mesmo que tivesse alguma forma de eles terem filhotes, aqueles filhotes que são tão fofinhos, aqueles burrinhos com aquelas asinhas de dragão, eles não são férteis. Eles não podem ser férteis, porque senão o burro e o dragão teriam que ser da mesma espécie. Então tentem lembrar disso, aqueles burrinhos com asas e que soltam fogo, eles não podem ter filhotes. Mas como eu estava falando, eles não são espécies diferentes porque eles ainda têm muitas semelhanças. E apesar de eles não cruzarem, eles têm... se eles cruzassem, então, num caso hipotético, eles poderiam gerar descendentes férteis, tá? É o que eu sempre trago porque eu acho que é o mais fácil de a gente lembrar, mas cuidado para lembrar que isso daqui são raças diferentes, não são espécies diferentes. Porque elas não estão não cessa o fluxo gênico. E daí nós temos os mecanismos de isolamento pós-zigóticos, então aqueles que acontecem depois que a fecundação ocorreu, depois que o espermatozoide encontrou o óvulo e a gente tem a formação do zigoto. O mais clássico é a esterilidade do híbrido. Gente, o híbrido vai ser sempre aquele ser que surge a partir do cruzamento de duas espécies e ele vai ser estéril, ele não vai conseguir se reproduzir, né? Ele não consegue ter filhotes por X motivos que a gente não precisa saber aqui, tá? Mas então vejam aqui o ligre que eu contei pra vocês. Ele acontece de verdade, tá? Já me perguntaram se não era fake news. Esse cruzamento ele aconteceu. O ligre existe, não sei se no presente, mas já existiu. E ele aconteceu, que nem eu falei, por uma questão de um encontro num zoológico, então uma coisa mediada pelo homem. E um que é muito comum, na verdade, eu que moro no interior vejo muito, é a mula, gente, que é o híbrido estéril entre o cavalo e o jumento. Então, notem que ela parece um cavalo, né? Só que ela tem essas orelhinhas maiores e ele é um pouco mais baixinho do que um cavalo. Ele é realmente muito fofo, mas ele não pode ter filhotes, ele não é fértil.
Sim, o ligre parece um leãozinho gordo. Mas, por exemplo, vejam que ele tem as listras aqui, e se a gente estiver falando, acredito que seja um ligre macho, ele não tem uma juba, né? Que é característico dos leões terem juba, os machos têm juba e a fêmea geralmente que não tem. Então, realmente é um meio termo entre os dois, porque existe essa mistura gênica, né? Eles têm uma compatibilidade gênica, só que eles não são férteis, os híbridos não são férteis. Aqui eu deixei uma lista, tá? E só para falar um pouquinho mais de pós-zigóticos, mecanismos pós-zigóticos, além de a gente ter a esterilidade do híbrido que eu falei para vocês, a gente pode ter a mortalidade do zigoto. Então, pode ser por uma questão de incompatibilidade genética. Ah, um tem 23 pares e o outro tem 22 pares. Estou chutando aqui um valor, tá? Eles não vão conseguir. Pensem que na mitose, cada cromossomo tem que parear com o outro, né? Um vem do pai e um vem da mãe. Aí não conseguiu fazer o pareamento de todos. Isso vai gerar mortalidades daquele zigoto. O zigoto não vai conseguir se dividir em várias células, criar um organismo. Isso daqui acontece. Abortos espontâneos, gente. Então, a gestação desse organismo não vai ser viável. E a gente também tem a inviabilidade do híbrido, que aí a gente pode acabar nem tendo. Pode até se desenvolver um pouquinho mais, né? O zigoto ele se desenvolve um pouco mais após a fecundação, mas ainda assim, por uma questão, pode ser genética ou pode ser uma questão de desenvolvimento mesmo, ele é incompatível com a vida e ele acaba morrendo ainda no útero. A gente pode ter outros tipos de mecanismos, tá? Mas daí vocês vão tentar usar a lógica. Que nem eu falei, por exemplo, do isolamento genético, que não tá aqui. Muitas vezes é por uma questão de pareamento de cromossomos. Não costuma cair no vestibular, mas se vocês acharem, me avisem que a gente conversa e eu posso até trazer para os colegas. E daí, só para a gente terminar a nossa aula, rapidamente a gente lembrando do cladograma, né, que é uma versão gráfica da história da evolução. Então, lembrem que o tempo a gente lê, né, para cima. Então, essa espécie ela é mais antiga e essa espécie aqui ela é mais recente. A gente sempre lê nesse sentido aqui, tá, gente? E a gente tem um nó original, em que a gente tem a nossa raiz, que é o nosso ancestral comum. E à medida que a gente vai tendo divergências, então aqui, ó, à medida que a gente vai tendo cladogênese, né, aquela especiação por cladogênese, cada nó desses representa uma característica que os seres que vêm antes desse nó não têm, mas os seres que vêm depois têm. Então, por exemplo, a espécie A, ela tem essa característica aqui. E todas as espécies que vêm depois também vão ter essa característica. Só que a espécie D, por exemplo, além de ter essa característica, ela tem ainda outras que surgiram depois. A gente pode falar que em cada nó a gente tem uma espécie ancestral. A gente também fala aqui, por exemplo, o táxon pode se chamar de táxon, né, por causa dessa questão taxonômica, né, são grupos. Ele tem um ancestral comum mais próximo, evolutivamente falando, com o C do que com o B. Porque, assim, o B e o D têm um ancestral comum, tá? Ele tá aqui. Só que isso aconteceu ao longo do tempo, é mais antigo na escala evolutiva do que o ancestral comum entre o C e o D. E daí aqui em cima a gente tem alguns nomes. Táxon parafilético. Não costuma cair, mas já caiu, então eu vou falar. Parafilético, eles estão numa mesma divisão, tá? Eles estão juntos, mesmo ancestral comum. E um metafilético é que eles não descenderam das mesmas características do ancestral comum, tá? Então, se fosse o A e o B saindo daqui, por exemplo, eles seriam um grupo parafilético, mas vejam que a gente tem todo esse tempo e ele vai dar origem, ele é mais próximo, o B é mais próximo do C e do D, por exemplo, por causa desse ancestral comum. E é isso, gente.
Essa foi a nossa aula de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem no Whats, pode vir conversar comigo. Eu estou sempre à disposição. E tenham uma boa aula. Acho que vocês têm física agora, né?